Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do BBG. Eu assumi o BBG agora no finalzinho como presidente do BBG agora no finalzinho de agosto, começo de setembro. E eu já faço parte do grupo há 3 anos, mais ou menos, primeiro como membro, participava das reuniões, depois fui convidado a fazer parte do conselho, depois fiquei 1 ano como vice-presidente e esse ano assumi como presidente. Entrando aqui no... Se ele andar... Tá. Então, o BBG ele foi fundado em 2007, ele faz parte, quer dizer, ele é um afiliado do BIF, do Brazil International Foundation. As duas instituições foram fundadas pelo Aloysio Vasconcelos. O BIF quer dizer, ele tem um foco muito forte na parte de educação, quer dizer, ele surgiu até fazendo, em finais de semana, acho que era no final de semana eles faziam aulas de português com o intuito de que as pessoas, a comunidade brasileira que estava aqui, quer dizer, que os filhos já têm a 2ª geração, 3ª geração crescendo aqui, que tenham contato com a língua portuguesa e que não percam a raiz com o Brasil. Então, quer dizer, o BIF tem uma força muito forte na parte de educação, com convênios com universidades, etc. E o BBG foi criado para fazer a parte mais comercial, de negócios, de networking. O BBG tem unidades, a principal dela que é do sul da Flórida. A gente tem uma unidade também no Japão, que é bastante ativa. O pessoal lá faz bastante coisa. E tem uma operaçãozinha pequena na Europa, que é um grupo de brasileiros que se reúnem na Sérvia, na verdade. E que se reúnem e que adotaram o BBG como modelo. A gente tem hoje um pouco menos de 150 membros, espalhar. A gente tem uma presença, quer dizer, a sede oficial do BBG fica em Boca, então a gente tem muito membro na parte em Broward e em West Palm, e a gente está fazendo um trabalho a gente criou a última rodada de negócio que a gente criou foi de Miami, então a gente está fazendo um movimento para trazer, para começar a gerar mais movimento aqui em Miami especificamente. Propósito, quer dizer, o que o BBG tem? A gente tem como missão, quer dizer, fazer a integração, não só econômica, mas também social da comunidade brasileira no sul da Flórida, no caso da nossa unidade. E a gente faz isso não só através de networking, ou seja, a gente tem eventos que são focados para networking, mas a gente também tem uma pegada, e eu, desde que eu assumi, eu tenho puxado bastante essa questão, e a gente tem tratado a questão, quer dizer, do foco da discussão nossa de valor, quer dizer, a gente sabe que tem inúmeros grupos aqui, você tem a Brazilian American Chamber of Commerce, tem o Recomendo, você tem o BBG, você tem outros grupos, e cada um tem sua característica, quer dizer, o BBG, ele tem uma parte de networking, mas ele não está, por exemplo, para competir com o Recomendo, quer dizer, não é quer dizer, o networking nosso, ele não é no modelo, que é a primeira vez que estou participando da reunião, mas pelo que eu já escutei do modelo de vocês e pelo que eu vi aqui da apresentação rápida, é mais numa parte de relacionamento, você tem que estar, você vai nas reuniões, conhece, aí se envolve com a organização, e aí você vai colhendo frutos disso ao longo do tempo. Mas além da parte do networking, a gente busca também trabalhar muito forte a questão cultural e a questão social. Então a gente tem, os eventos nossos, eles são distribuídos para atender a parte de networking e essa questão cultural e essa questão social. E na questão social é buscar, quer dizer, a gente está provendo informações e liderando alguns assuntos na comunidade brasileira e se tornando relevante para a comunidade, não só na parte de, eu vou lá para fazer networking, mas também no sentido de representatividade. Então o BBG ele tem 2 convênios importantes, um com a Florida Atlantic University, e a gente tem tanto uma parceria com o Research Park, que é uma incubadora, que a gente tem acesso e a gente tem como passar o caminho das pedras para empresas brasileiras que querem, que necessitam de um lugar e para desenvolver o negócio. A FAO, no ano passado, as empresas, eles têm geralmente umas 15 empresas que eles incubam,
e, né, por vez assim. E no ano passado essas empresas levantaram mais de 370 milhões de dólares, né, com a ajuda da FAO. E inclusive esse ano foi esse ano, no final do ano passado, teve um caso até de um brasileiro, né, que o Rodrigo Griese do Decora USA, que era uma empresa de Florianópolis, se eu não me engano, que montaram a unidade aqui nos Estados Unidos. Eles foram incubados dentro da FAO e eles venderam a participação do negócio para uma empresa de Nova York. No valuation foi de 100 milhões de dólares, né, do negócio. Não sei exatamente que parte do negócio que eles... Mas foi, quer dizer, todo aproveitando a estrutura da FAO de negócio. Então a gente tem, né, essa parceria com a FAO e com o College of Arts and Letters, que um dos eventos que a gente organiza, que a gente acabou de fazer inclusive, que é o Summit, depois eu vou falar dele especificamente, quer dizer, a gente faz em conjunto com o College of Arts and Letters da FAU. E a gente também tem a parceria com a Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. A gente bancou uma bolsa para um professor da universidade para escrever um livro sobre a comunidade brasileira, como as características da comunidade brasileira que migraram para a Flórida. Então, quer dizer, a gente, quando a gente fala ali, né, de social, cultural, quer dizer, a gente tem, obviamente, a pegada de network, mas a gente também tem essa ambição de ser, né, de trazer essa representatividade, ter uma relevância para, né, a comunidade e para as pessoas que se juntam e que viram membros do grupo, né. Aqui eu não sei se sou eu que estou passando, se é você que está passando, mas... Eu estou passando. Então vou deixar. Tá. Então, só mostrando rapidamente uma parte, quer dizer, um pouco só do modelo dos eventos. A gente acabou de fazer em novembro agora o terceiro o Brasil Florida Summit. E foi um evento com 5 painéis. Né, o feedback que a gente teve das pessoas foi maravilhoso, quer dizer, todo mundo saiu de lá bastante, né, empolgado. Até ontem mesmo fui na Brazilian Chamber of Commerce, tinha gente que estava lá, falou parabéns pelo evento. Foi tipo assim, a gente saiu de lá realmente com bastante conteúdo. Então, só um exemplo do como é que, né, um summit desse, o que a gente entrega, por exemplo, nesse evento. O primeiro painel foi justamente o livro que a gente pagou, né, a gente fez a bolsa para esse professor, né, a gente pagou a bolsa para ele escrever esse livro sobre a comunidade brasileira, e ele trouxe, né, os highlights do livro no primeiro painel. No segundo, a gente trouxe o embaixador, né, o Alexandre Adorneto, para falar sobre um caso específico. Quer dizer, isso aqui né, esse é o tipo de coisa, né, que a gente a gente quer pegar algumas bandeiras e trazer isso, e tá trazendo, né, e tá botando esse assunto na mesa. Porque, por exemplo, esse é um assunto importantíssimo, né, ou seja, esse aqui, falando 2 minutos, o, né, negócio de dupla cidadania. Até 1988, na Constituição, o brasileiro era proibido ter dupla cidadania. Quer dizer, se o brasileiro pegasse outra cidadania, ele perdia a cidadania brasileira. Era proibido. Isso, obviamente, se caísse lá, ficasse sabendo, etc. Na Constituição de 88, eles mudaram, permitindo, quer dizer, continua sendo proibido, com exceção, aí tem 2 exceções. Uma das exceções é, tipo assim, se você é neto, sei lá, filho de italiano, sei lá, você tem outra descendência e você não faz esforço para conseguir essa cidadania. Então, quer dizer, você está, sei lá, meus pais são italianos, eu vou lá, eu tenho direito ao passaporte italiano, não perco o brasileiro porque eu não estou, né, indo subterfúgio para conseguir a cidadania, eu estou forçando uma barra, etc. E tem uma outra situação lá, que aí entra o negócio de refugiado, não sei direito, mas tem um segundo caso. Aí o que aconteceu? Há uns 3 anos atrás, teve uma brasileira em Ohio que assassinou, ela é brasileira, estava aqui já sei lá, uns 30 anos nos Estados Unidos, tinha cidadania americana também. Ela era casada com um americano, veterano, aposentado, né, veterano de guerra, e ela assassinou o marido e fugiu para o Brasil. Né, falou, vou sair daqui lá no Brasil, quer dizer, cometi o crime aqui, vou para lá, sou brasileira, tô... Aí, como o negócio teve repercussão aqui, entraram, né, ou seja, entraram com uma ação lá no Brasil pedindo a extradição dela. E o Brasil é um dos países que não extradita, ou seja, né, o próprio cidadão não manda embora. Só que aí foram julgando, chegou no Supremo Tribunal, a segunda turma do Supremo se reuniu e, olhando, né, as exceções da Constituição, falou assim, ó, ela tinha o green card, ela morava nos Estados Unidos,
ela podia morar lá, podia trabalhar, ela conseguia fazer tudo que ela precisava. Ela optou por pegar a cidadania americana por capricho, vamos dizer assim, ou seja, ela não precisaria disso para continuar morando lá, estar casada lá, trabalhando, etc. E revogaram a cidadania dela brasileira e extraditaram a mulher. Então, quer dizer, esse é um negócio que, assim, né, isso ainda vai para a primeira instância, né, do Supremo, né, para a turma lá, para ser julgado, mas assim, é um troço que pode impactar, né, por exemplo, eu estou aqui há 6 anos, estou com 5 anos com o Green Card, no começo do ano eu posso aplicar para a cidadania americana se eu quiser. Né, aí você escuta um negócio desse e já fala, pô, não que eu vá matar alguém, né, e fugir, mas... Né, não, mas, sei lá, mas você pode ter consequência, sei lá, de, né, sei lá, de tributária lá na frente, você vai fazer alguma coisa, aí depois eles descaracterizam que você é brasileiro, você tem que, sei lá, então isso pode ter algum impacto, né, importante, relevante, então é algo que a gente está monitorando e a gente está começando é um dos assuntos que a gente está querendo, né, liderar esse processo dessa discussão para né, todo mundo estar ciente das... Então esse tipo de coisa que depois a gente entrou numa parte financeira, a gente teve a honra de ter a participação, né, no quarto painel do Manuel e do Antônio, que estão aqui falando sobre, né, o Successful Brazilian Business Cases in the US. E depois, no final, né, o Aloysio, que é o fundador, ele tinha convidado o próprio, aproveitando que o embaixador estava aqui, ele pediu para, ia ter um painel onde ele falaria né, do impacto das eleições no Brasil, né, não só no Brasil, mas nas comunidades, né, fora do Brasil. E eu, sabendo que ele era mais de esquerda, eu falei, vou botar lá um cara só falando de um lado, aí o que eu fiz? A gente, né, conversei com a Renata, ela fez né, a delicadeza, né, a gentileza de ligar para o Rodrigo Constantino, a gente convocou, né, a gente, né, convidou o Rodrigo Constantino e ele veio e foi muito bacana. Quer dizer, foi curto o espaço, mas a gente teve, né, 2 pessoas com visões completamente opostas, né, discutindo ali o impacto da eleição. Então quer dizer, foi uma tarde, né, foi de 2 até às 6, depois teve o book signing, né, do livro que foi lançado. Então, tipo assim, só mostrando, né, quer dizer, foi bacana porque a gente, né, acho que ano que vem a gente vai buscar fazer num lugar melhor do que o que a gente fez, mas a gente tinha espaço para 80 pessoas, ficou gente de pé no fundo, gente que, né, que não, ou seja, foi, né, a gente lotação lá no espaço e todo mundo, quer dizer, acho que foi unanimidade né, de como as pessoas saíram de lá, né, valorizando o BBG por conta dessa, né, dessa parte, né, de parte desse nosso propósito, né, de trazer, né, conteúdo para a comunidade. João, o livro está disponível para venda? O livro é muito bom, by the way, né? Ele está online, eu acho. Está online, né? Está online. Eu comprei direto com o Luiz, encontrei com o Luiz e pedi ele. Eu comprei na hora lá, já li. Quem está querendo dar estatístico brasileira, vale muito a pena. Bem legal, bem legal. Aí na parte cultural, isso aqui é um outro exemplo, quer dizer, em parceria com, né, a FAO, a gente no ano passado, a gente organizou, quer dizer, isso é coisa que o BBG fazia, assim, não divulgava, esse é o tipo de coisa que eu estou querendo, né, começar a trazer para que as pessoas tenham noção, né, do que está sendo feito. No ano passado, a gente organizou junto com a FAO, uma série de filmes, ou seja, foram 8 filmes nacionais que a gente passou na FAO, então, tipo assim, filmes, né, ou seja, Quatrilho, Palavra Encantada, que ele foi o Encantado. A estreia foi o Dear Ambassador, que é a história de um embaixador brasileiro, e que é muito bacana. Esse foi o único que foi pago, foi a estreia, depois todos os outros foram gratuitos. E eu fui, quer dizer, eu moro aqui em Miami, né, o negócio foi lá em Boca, então não é tão fácil, final de semana também, família, mas eu fui no primeiro e tinham mais de 300 pessoas, né, no auditório da FAU e pagando, né, para ver o filme. Então, a gente botou, né, clássicos aqui, né, Dona Flor e Seus Dois Maridos, então, quer dizer, isso aqui foram 8 filmes, né, ou seja, a gente fazendo, né, intercâmbio aí dessa questão cultural, trazendo, né, filmes brasileiros para cá, para as pessoas, né, não só para a comunidade brasileira. E é legal que, por exemplo, todos esses filmes, no final dos filmes, a gente trouxe, na maior parte dos casos, o diretor do filme e,
ou seja, passava o filme, no final montavam uma mesa com o diretor, com um cara fazendo perguntas e as pessoas da plateia perguntando e ele interagindo, né? Então foi muito bacana. Vocês fazem isso todo ano, João? Isso foi feito no ano passado. E onde é a apresentação? Não, isso foi feito esse ano, né, em 2018. Foi no Teatro da FAO, lá em Boca. Passando rapidamente os eventos que a gente tem, então na parte, né, de network a gente tem os round tables, que a gente chama, que não são round, mas tem esse nome. Então são reuniões mensais, a gente tem 3 unidades, né? A gente tem a unidade de Miami, a unidade de Fort Lauderdale e a unidade de Boca, e nessa, né, no sul da Flórida. E a de Boca acontece na primeira terça-feira do mês, a de Fort Lauderdale acontece na segunda terça-feira, a de Miami na terceira terça-feira. E então são as rodadas que a gente tem. Né, os membros podem ir em diferentes rodadas, geralmente, né, quem está mais em Miami acaba ficando mais em Miami, né, e assim acontece também nas outras. A gente tem uma média aí de uns 20, né, os últimos que a gente organizou aqui em Miami, ali no Sagrado, foram tipo assim, entre 20 e 25 pessoas né, de média. E é mais ou menos a média que a gente tem nas 3 rodadas. E dessas 20 pessoas, a gente sempre tem aí, sei lá, uns 2/3 são membros, e sempre tem 1/3 aí que são pessoas convidadas, né, ou membros que vão trazendo pessoas, e né, ninguém tem obrigação nenhuma de levar membro nem nada, as pessoas levam por, né, incentivo, obviamente, mas não tem, quer dizer, não tem, né, ou seja, de novo, é um networking mais de relacionamento. Você está ali, você, uma vez por mês você encontra com a pessoa, né, aí tem um espaço, né, todo mundo tem um tempo para apresentar o seu negócio, a gente convida pessoas de fora para falar. Essas pessoas podem ser tanto membros nossos, quanto também palestrantes. A gente trouxe o Mário Sacasa do Beacon Council para falar. Então, quer dizer, a gente tem, né, ou seja, se o assunto é relevante, a gente traz, e os membros também têm a oportunidade não só de falar, por exemplo, o Manuel, ele falou acho que nas 3, né? Nas 3, é. Fez nas 3. Esse é um dos melhores produtos que vocês têm. Hoje, quem faz melhor essa parte de network, acho que são vocês. Eu sempre falei desse produto. Esse produto é como se a gente estivesse fazendo um business tipo do Recomendo, só que é um network que todo mundo se apresenta e você fala. O Fred já fez, o Ricardo já fez também, né? O Antônio, né? E eu já rodei os 3, cara. Para quem é sócio do BBG, não faz isso. E a agenda é complicada, demora 3 meses para conseguir a agenda. Então, vale muito a Porque é uma reunião por mês, né? Uma reunião por mês em cada local, né? Então não é... Então, como é que funciona a dinâmica? Um pouquinho diferente. Não. Minha pergunta é, desculpa interromper, é diferente da dinâmica do Recomendo, não é? Esse round table aí que você fala, como é que todo mundo se apresenta? Então, cada um se apresenta, não tem, né, um tempo certo, né? Obviamente, a gente procura que as pessoas sejam objetivas, mas todo mundo se apresenta, tanto os membros quanto, claro, né, quem está lá, não membros, fala ali do seu negócio. Então todo mundo acaba, né, ou seja, como as pessoas vão repetir então ali sempre, então você acaba também conhecendo né, as pessoas e, né, eu mesmo já quer dizer, a referência, né, o pessoal, preciso disso, aí quando você acaba indicando quem ali você está encontrando todo mês ali, que você conhece e que você já, né, que você se relaciona. Imagina que aqui nós estamos na reunião de trabalho, lá é o happy hour, isso. Isso. Mas é um dos happy hours mais efetivos que tem. A Câmara de Comércio tem um happy hour que ninguém conhece ninguém. Né? Você vai lá, tem que conceptuar a conta. Esse é um network que você se apresenta, todo mundo fala, e você ainda tem um business tip, que é o que eu falo. Walter, acho que isso que o Manuel está falando tem uma grande diferença, assim, é que é muito mais descontraído, muito menos coisa assim, informal, sabe? Se eu puder adicionar, lógico, fizemos palestra lá, eu acho que tem bastante membro aqui. E toda vez que a gente fez palestra foi legal, foi positivo, dentro do round table, obviamente, como ele falou, você tem que estar envolvido, se envolvendo, participando para poder... Não é a dinâmica daqui de cada um chega lá, cada um traz 2, 3 referrals e o pessoal sai de lá com o negócio assinado. É outra dinâmica, é um negócio, é relacionamento, não é... Até com a comunidade, Isso. pelo que você está falando. Isso. É uma proposta diferente, mas muito legal para mim. Tá, então, isso aqui já está dentro, né, até...
Eu tô não, dizendo, os eventos que eu estou falando aqui já é o, tipo assim, isso aqui é o calendário de 2019 que ainda precisa ser, ou seja, a gente ainda está trabalhando, quer dizer, os roundtables não muda. Por exemplo, os luncheons nesse ano, quer dizer, até esse ano a gente vinha trabalhando com 4 por ano. Aí tem uma proposta de baixar para 12. A gente está otimizando os eventos, deixando eles mais, né, com mais peso, mais relevância, né, tendo um pouco menos de evento, mas com mais qualidade. Menos e melhores. Isso. Então, tá isso aqui, quer dizer, essas datas aqui eu botei aqui, mas não deveria ter colocado, porque assim, a gente ainda está aprovando. E isso aqui é... Todo mundo Isso. aqui vai receber um convite Isso. para o recomeço do roundtable em janeiro. Isso, Agora exato. que fala em dezembro, né? Janeiro recomeça, todo mundo aqui vai receber e-mail de convite para o roundtable. Pode deixar. Tá. Então, os luncheons, quer dizer, a gente está programando fazer 2, né, 2 no ano que vem, 1 por semestre. Aí os luncheons, aí a gente já procura trazer alguém de mais peso, né, para poder, né, ser um evento de mais relevância e atender, sempre buscando, quer dizer, a gente está alinhando com o propósito nosso, né? Então, você tem os eventos aqui, os roundtables para a parte mais de networking. Óbvio que no Summit você faz networking, que você está vendo gente, mas ali o objetivo é, né, a parte de conteúdo, comunidade, etc. Então, nos luncheons, a gente tem esses 2 programados. Os after hours, a gente também tinha, né, nesse ano, a gente tinha lá todo mês, mas era, tipo assim, era um negócio que às vezes fica puxado, que já tem um evento por semana, então a gente está fazendo, ou seja, a gente está se programando de fazer a cada, né, fazer em quadrimestres aí, e fazer de novo, quer dizer, coisa com qualidade. E os after hours geralmente são na quarta, ou seja, a gente tem as rodadas nas terças-feiras, né, que é a primeira, segunda, terceira, terça-feira do mês, e nos meses que tem o after hours é na quarta, terça-feira After do Hours mês. é muito legal, pessoal. Eu fui host de um After Hour. O último foi agora. Novembro? Foi o último, de novembro. Não, o último foi o da... Ah, foi da Mônica, tá certo. Novembro, outubro. Foi o anterior. E foram mais ou menos 30 pessoas no nosso O Júlio escritório. foi aqui também, viu? Né? Então, tem muita gente que não conhece, acha que a empresa, quando chega lá, você mostra a sua casa para eles. Assim, uma coisa bem... Nós fizemos acho que ano passado. Isso que eu ia falar agora, uma coisa legal, Isso. eu não aguento mais ficar rasgando cedo com a Renata, mas a Renata faz o hosting do BBG After Hour, a gente fez juntos. Então, tipo assim, ela fez, você faz o co-share no ponto que já está debaixo do guarda-chuva do BBG. Então, cara, deu muito certo, né? Foi muito legal, foi bem legal. Feliz agora. Então, façam com a Renata, com o BBG aqui. E aí esse evento a gente fez, exato, a gente faz, quer dizer, está aberto, ou seja, o membro quer mostrar o escritório, o negócio, quer dizer, né, a gente está buscando parceiros para esses eventos. A gente está colocando no calendário Girls Night Out, né, que seria novidade no BBG. As nossas esposas podem ir? Então. Fala de novo que eu quero gravar. Aí a gente tem, no primeiro semestre, a gente tem um evento muito importante que é junto com o Fox Brasil, do Carlos Borges, acho que a maioria de vocês deve conhecer aqui. Tem um dia do evento que a gente organiza o Business Panel, né, que à noite ele culmina com, né, com o Business Awards lá, que tem a premiação, né, daqui eu acho que alguns já receberam, né? Acho que o Antônio recebeu, eu recebi um passado, né? Então você tem, a gente organiza também, são no formato de painéis, né, no período da manhã, e a gente encurtou no ano passado para dar tempo que o pessoal fica em Broward, então a gente tem que voltar para depois ir à noite de novo para o Awards, então a gente acabou fazendo, né, otimizando o tempo, mas esse é um evento muito bacana no primeiro semestre, que geralmente é em maio, e tem o Summit, que é aquele que eu falei agora, que a gente fez em novembro, né, e programado de novo para 2019. Volta esse do Focus Brasil, né, o que eu falo para vocês assim, não basta só ter a plaquinha aqui, não participar, não vir, né? Isso daqui eu tenho certeza que a gente ganhou por participar, por ajudar, né, por estar envolvido. E esse prêmio que a gente nem sabia que a gente ia ganhar, você não concorre a ele, né? Deu uma visibilidade pra gente tão grande esse negócio que a gente ficou impressionado, né? A gente fechou um cliente, porque ele nos viu com o Focus Brasil, a Romanel, e aí falou assim, vocês ganharam esse prêmio porque vocês são bons, então é o nosso cliente. Legal. Então, Ô, João, você me permite, dica é, eu fui num participe, evento né?
no Summit e fiquei realmente impressionado. Eu tentamos saber que você era o presidente. O João foi meu presidente da minha mesa eleitoral. A gente trabalhou junto na eleição, primeiro e segundo turno. Me impressionou, mas o que eu gostei, eles trabalham com a comunidade, que dá uma visibilidade séria para todos nós que somos pessoas sérias e queremos crescer nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse trabalho de envolver a comunidade, a questão do filme cultural, nossa, trabalhos assim, super bem-vindos para todos nós. Aí, dentro do período, né, que eu estou como presidente, esse é o legado que eu vou tentar deixar, ou seja, só network você tem vários grupos, vários, né, tipo assim, acho que a gente quer, obviamente, melhorar e ter essa parte do bolo, mas essa parte social, acho que é o que a gente tem para deixar de legado e que as pessoas percebam o valor, né, falar, pô, beleza, pagar uma anuidade ali, mas eu sei que eu tô além da parte de networking, eu tô com gente ali, ou seja, eu tô próximo de informações relevantes e coisas. Né? E aí no ano que vem a gente vai fazer, né, já tem 2 anos, a gente fez, acho que no retrasado foi a última festa que a gente fez, no final de ano tá geralmente concorrência com festa, sei quanto, a gente, né, colocou aí no calendário uma festa de final de ano, a gente vai juntar com as famílias e a data, pelo que eu vi lá em outubro, eu não participei do comitê, né, que a Renata participou, mas acho que é para fugir da competição das datas das festas de dezembro e etc. Né? Vai ser um evento diurno para as famílias. Vai ser vai ser o dia inteiro, vai ser almoço, mas é o dia inteiro. Vai ser coisa para a família. E o New Members Breakfast, que a gente está prevendo aí 2 no ano, quer dizer, os membros vão entrando e aí a gente faz né, a gente passa informações, obviamente, quando a pessoa entra de membro, mas a gente faz quer dizer, um evento especial para juntar e as pessoas se conhecerem também. E aqui, só para encerrar, eu não vou entrar em detalhes maiores, quer dizer, eu pus só um resumo do resumo, porque tem no site as informações, mas só para, né, o pessoal falar qual que é, né, como é que funciona. É uma anuidade, né, ou seja, para ONGs, né, mídia, e a gente não paga, se a pessoa quer entrar, às vezes você tem um profissional que, sei lá, o cara trabalha na New York Life, mas está como, ele é lá, trabalha com seguro, ele não vai entrar como empresa necessariamente, então ele entra como profissional, e agora, então quer dizer, tem... Foi um mau exemplo essa empresa que você mencionou, mas tudo bem. Hã? Não. Retiro aqui. Bota feita para faz bem. Aí você tem o business, que é 350 por ano, aí pode até 2 pessoas. Por exemplo, você pega o Summit, foi de graça para membros e para quem não é membro paga um valor. Os Luncheons, ele tem um desconto para quem, é um valor mais baixo para quem então você tem alguns, né, benefícios fora, né, de desconto, fora, né, exposição e, né, no diretório no site. Tem acesso aos round tables? Não, de graça não. Não, round table tem, porque como é... Não, round table você paga Sendo membro, você pode pedir para apresentar. Não, isso, você pode pagar, não, você tem o direito de apresentar sendo membro do... Isso. Isso, você paga na $30. Aqui em Miami eu paguei 115. Não, aqui é 30, aqui é 30. Mas é um jantar, né? Jantar com vinho e fora o negócio. A que a gente fez lá em Fort Lauderdale foi isso mesmo, né? $20 Lá é 25, eu acho. Lá é 25. Renata que cobra mais caro, Renata. Se vocês vissem o jantar que servem, não é uma delícia. É aquilo sagrado. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Bebida. Obrigada. Tá, então... Surgiu uma questão aqui rapidinho. Ela, como advogada, ela vai como professional como business. E ele, Mr. W, vai como professional como business. Cara, a gente tem muita empresa que entra como professional, só que, tipo assim, no professional, no diretório vai estar o teu nome, não o nome do seu negócio. Entendeu? Aqui no diretório você... Oxe, volta. Olha, e fica... Volta. Voltam aí que... E fica a dica, hein? Tem Black Friday, às vezes você consegue pegar o business pela